Fala aí galera, beleza? Eu sou o Guilherme e hoje eu vou gravar um vídeo para vocês de qual sistema você deve escolher. Por quê? Porque galera, eu vejo em vários lugares essa dúvida de pessoas fazendo guerra entre aspas, tá galera? Mas discutindo, defendendo um, defendendo o outro, ou simplesmente pessoas confusas porque não sabem qual escolher, porque vira meio que um cabo de guerra, sabe? Às vezes puxa pra um lado, puxa pro outro. Aí fica uma coisa confusa, né? O primeiro sistema que eu vou falar vai ser sobre Linux. Galera, assim, Linux não é o que dizem. Não que eu seja um defensor do Linux, mas eu que uso no dia a dia, eu percebo que não é realmente o que dizem, que é ruim, tem vários problemas, não é seguro, essas coisas. Então eu vou falar primeiro dos pontos positivos dele, que é desempenho. Galera, tem distro que é incrível, né? Que consome 200 mega, 100 mega, 300 mega. Pra mim 1 giga já estaria aceitável, mas caraca, esse nível realmente. Ah, e são distros com interface, tá? Porque as 100 ocupam uns 20 mega de RAM. Impressionante. Segurança. Que a segurança de Linux, galera, para vocês terem uma ideia, Linux não tem vírus. Já já eu vou explicar o porquê. Não é só pelo fato do sistema quase não ser usado no desktop, né? Ele é mais usado na parte de servidores e desenvolvimento, para quem não sabe. Mas em questão de segurança, por que que de fato não tem vírus para Linux? Porque a forma de instalação dos programas. Por quê? Porque na hora de você instalar o programa, em vez de você ir pesquisar no Google sobre o programa e baixar no site oficial, tudo bem que tem alguns programas que tem que fazer isso de fato, mas a grande maioria não são assim. Você vai à própria distribuição Jamante, ou seja, tem como se fosse uma loja de aplicativos ou gerenciador de pacotes, né? Porque tudo no Linux é um pacote. Você vai, baixa o programa. Esse programa é mantido pelos próprios desenvolvedores da distribuição. E já já eu vou falar o que é uma distro. Leveza, né, como eu já citei, né, no fator de desempenho, que ele é realmente muito rápido, muito leve. Personalizável. Galera, tem disso que dá pra personalizar tudo. Dá pra personalizar a barra, o desktop. Dá pra personalizar o sistema em si, né? Os componentes do sistema. É realmente muito legal. Você vai se aventurando. E o sistema é praticamente seu. E agora, o último fator positivo são as suas distros. Galera, distros são variações do Linux. Como assim variações? O Linux, ele não é um sistema. O Linux, ele é um kernel. Tem vídeo explicando o que é o kernel, que é sobre sistemas operacionais. Recomendo muito assistir. Lá eu explico o que é um kernel. Mas continuando, Linux ele é um kernel, que as distros elas pegam esse kernel e fazem suas variações em cima dele, baseado nele. E tem várias distros muito legais. Tem distros para servidores, tem distros para desktop, tem distros para certos tipos de usuários. Então realmente você vai se aventurando, né? Tem distro para uma distro para cada tipo de usuário, e também tem distros genéricas, que é para qualquer tipo. Eu não vou falar todas as distros aqui, porque realmente são muitas, mas vale a pena dar uma pesquisada. Agora eu vou falar dos pontos negativos. Primeiro ponto negativo é na hora de escolher as distros. Então, para mim, a melhor parte positiva, né? Para mim, a parte mais legal do Linux também tem uma parte negativa, né, dessas distros, que é o que você fica confuso, porque são mais de 300 distros que tem, pra você ter uma ideia. Que tem um site chamado DistroWatch, que ele mostra todas as distros que tem um ranking de qual é mais popular. Não recomendo vocês levarem o ranking em consideração, e sim a distro em si, mas ele lista lá.
você fica muito confuso. Você às vezes não sabe qual escolher, ou escolhe a errada. E tem os famosos distros hopping também. Não que eu tenha preconceito, tá? Contra distro hopping. Mas distro hopping são o quê? Aqueles que vão pulando de distribuição, vão testando. Tem muitos canais do YouTube sobre isso também. Então realmente causa essa confusão. Agora o segundo ponto negativo é a falta de facilidade em algumas distros. Não é que Linux é difícil. Não é que tem que usar terminal toda hora, que isso é passado. Eu que uso no dia a dia sei muito bem disso. Mas tem algumas distros que realmente, tem distros como Slackware, Gentoo, Arch Linux, que não são para qualquer usuário, né? O usuário que quer realmente aprender, o usuário raiz. E terceira parte negativa, games. Não que seja ruim jogar nele, é porque games ainda no Linux não tem a melhor integração, sabe? Falta alguma coisa, às vezes tem alguns bugs, alguns games, essas coisas. Não é a mesma coisa que jogar no Windows. É claro, ele roda os jogos de Windows através do Wine. Se não me engano tem um Proton também da Steam. Para quem gosta de jogar pode ser uma opção também. E eu recomendo para quais tipos de usuário Linux? O Linux, no caso. Recomendo para os power users. Aqueles, sabe, que usa o computador com mais frequência. Às vezes precisa fazer alguma edição. Aquele usuário que espera mais de um computador. Programadores, desculpa galera. Pra mim é melhor sistema para se programar. E olha que eu gosto de programar, sei programar e uso para programar no dia a dia. Pra mim é o melhor sistema. Não tem nem comparação para programar. Usuários hardcore. Usuários hardcore são aqueles que usam terminal toda hora. Aqueles que gostam de realmente se aventurar no sistema, sabe? Ou realmente fazer tudo na mão. Ou simplesmente para quem quer aprender também pode ser, porque, como eu digo, tem distros raiz como Slackware, Gentoo, Arch Linux. Para você que é iniciante eu não recomendo, mas para quem quer aprender é muito bom que você aprende como o sistema em si funciona. Sabe, a distro é o quê? Só é o TTY, que é a famosa tela preta cheia de códigos. E você vai se virando dali, entendeu? Essas são as distros raiz. Agora eu vou falar sobre o famigerado, conhecido Windows, né? Que vem em todos os PCs praticamente. Vamos falar dos positivos dele. Facilidade. Não tem como negar, gente. O Linux não, desculpa. O Windows é muito fácil, galera. Não tem como negar. Tanto que o conceito de computador tá o Windows na sua mente. Ao menos da maioria das pessoas, assim. Recursos. O Linux de novo. Caramba! O Windows, ele tem muitos recursos legais, galera. Vale a pena você dar uma olhada, né? Tem muitos recursos que a galera nem sabe que existe, mas tem. E que realmente agregam o dia a dia do usuário. E usabilidade, né? Que ele é bem agradável de se usar. Tanto que o sistema eu acho também bem bonito. Aqueles efeitos e tal. Pesa às vezes até demais na máquina, mas é bem agradável. Agora vamos falar dos negativos. Desempenho, esse aqui pode ser um pouquinho polêmico. Mas não que seja ruim o desempenho. É que poderia ser melhor. Poderia ser bem melhor. Porque me desculpa, é inaceitável que esteja toda hora 100% de disco, né? Quem usa o Windows 10 no dia a dia sabe muito bem disso. Segurança, assim, eu respeito muito o Windows Defender. Pra mim o Windows Defender faz milagre. Só que tipo, a forma como o Windows se protege, ainda há sim muitas falhas de segurança. Se você for comparar com o Linux
ou com macOS. Tudo bem que eles são bem menos usados, mas a estrutura do sistema em si, desses sistemas, eles são bem mais inteligentes, a estrutura de segurança, do que o do Windows. Eles são bem mais robustos. E eu recomendo para usuários leigos, iniciantes, que usam o computador para assistir YouTube, essas coisas, sabe? Ou eu recomendo também bastante para power users, que querem só mexer no computador, trabalhar e entregar o que ele quer. Agora vamos falar do macOS. O macOS muitos não devem conhecer, mas macOS é o sistema que vem nos computadores da Apple, nos MacBooks, né, que são os notebooks, e nos iMacs, que são os desktop. Eu vou falar dos pontos positivos dele. Primeiro, o design. Galera, nossa, o macOS é muito bonito. Eu sei que a aparência não condiz assim muita coisa quando a questão é sistema, mas é agradável você usar um ambiente bonito e tal. É só um pequeno detalhe que realmente às vezes conquista o usuário. E usabilidade, porque o macOS tem vários recursos. É uma experiência muito boa usar. Eu nunca usei, mas pelo que eu vejo das pessoas falando, comentando sobre o macOS, dizem que realmente é muito bom usar o sistema. Ele é muito fácil também. Assim, algumas coisas não são tão fáceis assim, mas a maioria das coisas que você queira fazer, sim, são bem fáceis. Negativos. Acessibilidade. Olha, nem todo mundo tem dinheiro para pagar um Mac, né? E muito menos um iMac. Então, realmente, essa questão de acessibilidade é complicado. Eu sei que dá para fazer Hackintosh, que é você instalar o macOS no seu computador normal, né? Entre aspas. Mas, tipo, não é 100%. Nem tudo vai funcionar da mesma forma que funcionaria no Mac. E fazer um Hackintosh também requer um conhecimento tecnológico maior. Requer um conhecimento maior. Você precisa saber de particionamento, você precisa saber de boot. Eu sei que eu pareço tá falando em outra língua aqui para alguns, mas esse é um exemplo do que você precisa saber para fazer um Hackintosh. E nem sempre também vale a pena, sabe? Porque a transição, tudo bem, transição é uma coisa normal, mas a diferença entre o Windows e macOS é também bem grande. Não que isso seja assim uma barreira, mas é só um pequeno detalhe na hora da migração. E jogos, desculpa galera, esse é o pior sistema para jogos que eu já vi. Muita gente vai concordar comigo. Tudo bem, tem como ser nos MacBooks mais recentes, né? Você plugar uma placa de vídeo externa e tal. Mas mesmo assim, ele não foi feito para jogos e ele não é bom para jogos. Então, tipo, pra você que é gamer e tal, quer um Mac ou quer fazer um Hackintosh, eu não recomendo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o like e compartilhe com seus amigos. Fui!